Hoje a gente vai explorar um livro que não se encontra em Bíblias comuns. É uma coleção de fragmentos, sabe? Pedaços de uma visão profética que se perdeu no tempo. O Apócrifo de Ezequiel. Então fica a pergunta: que segredos será que estão escondidos em um livro perdido da Bíblia? Bom, é exatamente isso que a gente vai tentar descobrir. Vamos mergulhar fundo nos fragmentos que sobreviveram para desvendar as histórias, as profecias e as parábolas que são atribuídas a um dos profetas mais enigmáticos de Israel. Bom, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o que é esse texto profético perdido. Depois, vamos para a famosa visão dos ossos secos. Em seguida, uma parábola sobre justiça bem interessante. Aí, a gente fala da promessa do perdão e termina com a carruagem mística de Ezequiel. Então vamos lá, vamos começar pelo básico. O que é, afinal, esse livro? Imagina só, tentar montar um quebra-cabeça, mas com um monte de peças faltando. É exatamente essa a sensação de estudar o Apócrifo de Ezequiel. A gente não tem o livro completo, entende? O que chegou até nós foram só fragmentos, pedaços, preservados nos escritos de outros autores da antiguidade. E o que quer dizer apócrifo, afinal? Bom, basicamente são textos que, por vários motivos, tipo, sei lá, dúvidas sobre quem escreveu ou por causa de algumas ideias teológicas um pouco diferentes, acabaram não entrando na coleção oficial que a gente conhece como a Bíblia. E é justamente isso que os torna tão fascinantes. Eles dão pra gente uma espiadinha no que se pensava fora da corrente religiosa principal da época. E o texto já começa com tudo, jogando a gente direto num mundo que está à beira do caos. O primeiro fragmento fala de uma destruição que está vindo aí para o Egito, para a Arábia, para a Babilônia. Olha, não é um texto para quem tem coração fraco, não. É um mundo de muito conflito e de julgamento divino. Mas calma, mesmo no meio desses avisos tão sombrios, existe um fiozinho de esperança. Como diz ali no fragmento 1, pois eu sou o Senhor que redime o meu povo, dando-lhe a aliança. Ou seja, o objetivo final não é só a destruição, sabe? É a redenção. Agora, a gente vai para uma das imagens mais poderosas que existem associadas a Ezequiel, a do Vale dos Ossos Secos. Essa visão, ela aparece tanto no livro que está na Bíblia, quanto aqui, no Apócrifo. E essa versão apócrifa, ela nos dá alguns detalhes bem fascinantes. Tenta visualizar a cena comigo. Um vale, inteirinho, cheio de ossos humanos, todos espalhados, desarticulados, sem vida nenhuma. É a partir desse cenário de desolação total que uma coisa extraordinária começa a acontecer. O processo é super metódico, parece até uma cena de filme. Primeiro, um barulhão de ossos se juntando, formando os esqueletos. Depois, o texto descreve os nervos e a pele cobrindo tudo, dando forma. E aí, para finalizar, o sopro divino entra nesses corpos e pronto. Transforma tudo num exército vivo. E a reação deles? Gratidão pura e imediata. Sem confusão, sem perguntas, só louvor. É uma metáfora muito, muito poderosa. Não só sobre a ressurreição do corpo, mas sobre a restauração de uma nação inteira que tinha sido completamente despedaçada. A seguir, a gente chega na história mais completa que sobreviveu nesses fragmentos. E olha, é uma parábola incrivelmente esperta sobre responsabilidade, culpa e sobre como a justiça, no fim das contas, sempre chega. A história começa com uma afronta. Um rei dá uma festa de casamento, convida o reino todo, menos 2 homens. E eles, claro, se sentindo injustiçados, ficam indignados e começam a tramar uma vingança daquelas, que vai testar os limites da justiça. Só que aí entra o dilema deles. Eles querem invadir o jardim do rei e fazer uma bagunça, mas as deficiências de cada um os impedem. O cego, obviamente, não consegue ver para onde está indo, e o coxo não consegue nem rastejar. Sozinhos, eles não podiam fazer nada. E é aí que eles têm uma ideia, que é brilhante e sinistra ao mesmo tempo. A solução deles é: você vai ser os meus pés e me carregar, e eu vou ser os seus olhos. O cego carrega o coxo nos ombros e o coxo vira os olhos do cego, guiando os passos dele. Juntos, eles se tornam uma única pessoa, funcional e criminosa. Quando o rei descobre o que aconteceu, ele chama os dois. Eles negam tudo, claro, mas o rei, que é justo e sábio, percebe na hora como o crime foi cometido. E o que ele faz? Ordena que o coxo seja colocado de novo sobre as costas do cego para julgá-los exatamente como eles agiram, juntos. Um golpe de gênio, mostrando que a justiça tem que refletir a natureza do crime. Aí, sob pressão, um começa a acusar o outro. O coxo fala para o cego: "Ué, não foi você que me pegou e me carregou?" E o cego responde: "E você, não virou os meus olhos?" Isso ilustra de uma forma brilhante a ideia de que a culpa é compartilhada.
Muita gente interpreta essa parábola como uma alegoria da alma e do corpo, que são julgados juntos pelas suas ações na vida. Mas olha, esse texto não é só sobre justiça severa, não. Os fragmentos também guardam uma mensagem muito poderosa de misericórdia e de perdão. Vamos dar uma olhada em como essa esperança aparece? Essa citação aqui do fragmento 2 nossa, incrivelmente direta e comovente. Se vocês se voltarem para mim e de todo o coração disserem Pai, eu os perdoarei e os considerarei santos. É isso. Não importa a gravidade do que foi feito, a condição para o perdão é um retorno sincero, um simples chamado de Pai. A promessa é de perdão total. E o fragmento 5 detalha ainda mais essa promessa de restauração. Fala que vai curar os coxos, curar os enfermos, trazer de volta quem se perdeu pelo caminho, se apresenta como um pastor. E a promessa final é de uma proximidade, uma intimidade incrível. Estarei mais perto deles do que uma veste está da sua pele. É muito forte. E agora, para a gente fechar, chegamos na imagem mais complexa e inspiradora de todo o texto. A visão da Merkabá, a carruagem-trono de Deus. Uma imagem que se tornou, assim, um pilar do misticismo judaico. A gente volta para o fragmento 1, que nos joga numa visão simplesmente extraordinária. É uma imagem que, por séculos, fascina místicos, teólogos, todo mundo que tenta decifrar o seu profundo simbolismo celestial. A cena é de tirar o fôlego, é vertiginosa. São 4 seres viventes, cada um com rostos diferentes. Um de leão, um de águia, um de bezerro, um de homem. Aí tem uma roda unida à outra que se move em qualquer direção sem precisar virar. Tem torrentes de fogo do lado das rodas e, acima de tudo, um brilho impressionante de cristal. É uma imagem de uma complexidade e de um poder divinos que são quase indescritíveis. E a visão chega no seu clímax com uma voz que vem de cima dessa expansão e o texto para aí. Ele não revela o que a voz disse. Deixa a gente com esse mistério profundo, inspirador, que é o ponto alto da experiência profética de Ezequiel. Textos como esse, o Apócrifo de Ezequiel, servem para lembrar a gente que existe todo um universo de literatura antiga ali, sabe? Nas margens da história oficial. E isso nos deixa pensando quantas outras histórias poderosas como esta ainda estão por aí, perdidas, só esperando para serem redescobertas e nos contar seus segredos.